Olá, meu amigo, minha amiga. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus, né? Bendito seja o Deus de. Isaac, Abraão e Jacó. Exatamente, não é isso, É Wagner? verdade. Porque ele nos proporciona a cada dia a vida, a saúde e o privilégio de ter a palavra dele para a gente aprender a cada dia sobre esse Deus maravilhoso, né? Amém. Então, para a gente é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estar aí com a sua companhia para juntos aprendermos um pouco mais desse Deus maravilhoso. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, porque agora nós iremos fazer esse estudo com base na palavra de Deus. E é importante você acompanhar também aí de onde você está, na tua Bíblia, tá bom? Hoje iremos recapitular a lição número 6, né, que fala aí sobre mais testemunhos sobre Jesus. Nós vimos nas duas lições passadas que pessoas testemunharam de que Jesus, ele é o Cristo, é o Messias, é prometido, o Messias esperado pelo povo judeu, e ele veio, né, cumprir as profecias, e hoje ele está no céu intercedendo por cada um de nós, tá bom? Para fazermos essa recapitulação, eu tenho aqui a presença do meu querido irmão Ed Carlos. Bom dia a você que está em casa. É um prazer estar com vocês mais uma vez, recapitulando um tema tão importante, né, que é o testemunho sobre as obras e maravilhas que Jesus fez aqui na Terra. Muito bem. Querido irmão Wagner. Como sempre estamos aqui, né? É um prazer estar com vocês. E eu peço, como eu sempre peço, né? Que vocês possam compartilhar, né? Para alguns amigos seus, ou em alguns grupos, né? As pessoas irem acompanhando. E isso daí, às vezes, pode mudar a vida de alguém, né, gente? Exatamente. Então, é muito importante. É muito importante. Então, E além disso, Wagner, ajuda também a fortalecer o nosso canal e o canal mais forte ele vai ser alcançado por mais pessoas, né? Verdade. Exato. Que quanto mais você curte, comenta e compartilha, quanto mais engajado for o canal, o YouTube, né? Ele percebe que aquilo dali tem valor e vai Exatamente. passando para outras pessoas, né? Coloca em evidência, né? Em Exatamente. destaque. Exatamente, é isso aí. O nosso irmão Messias hoje ele não pôde vir, né? A gente não vai ter a presença dele, ele está em uma atividade missionária, mas iremos aqui fazer a nossa recapitulação. Com certeza. Antes de iniciarmos aqui o estudo, eu queria que o nosso irmão Ed fizesse uma oração. Então, vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo e querido, te agradecemos pelas dádivas concedidas a nós. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Que seja feito em nome de Jesus. Amém. 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 Você leu o verso para a gente, vai? Leio sim. Como diz aqui na minha versão, do capítulo 12 de João, 32. Diz bem assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse, né? Muito bem. Ele estava se referindo ao momento que ele seria crucificado, né? Exatamente. E quando ele fosse crucificado, ele atrairia todos a ele. Ele usa essa expressão, e essa expressão nos lembra lá no deserto, né? De quando Com certeza. as serpentes, as víboras atacavam o povo de Israel lá no deserto, e Moisés ele ergue uma serpente De bronze, né? bronze, que aquela serpente, as pessoas que olhavam, contemplavam aquela serpente, elas não seriam mortas pelo veneno das víboras, né? Então aquilo ali apontava para Cristo, no momento que Cristo seria levantado na cruz. E aí Cristo faz essa menção aqui, justamente mostrando que quando ele fosse erguido na cruz, quando ele fosse colocado em sacrifício por nós, atrairia todos a ele, né? Isso é muito... É interessante que isso aí a Bíblia sempre nos traz esses contextos, essas histórias para lembrar da promessa que Deus nos fez, né? Exato. Que em Cristo a gente receberia o perdão dos pecados, a gente seria sarados, né, do efeito que o pecado traz ao ser humano, que é a morte eterna. Exatamente. A gente como ser humano, né, a gente depende de olhar para Cristo para poder, além de ter Ele como referência para a vida da gente, como uma forma pessoal, né, de viver, ter o exemplo dele de vida, mas também ter o principal, que é a referência dele como Salvador, né? Exatamente. Essa referência como Salvador, como Redentor, isso daí
é formidável para a gente como ser humano, porque nós dependemos disso, né? A raça humana depende disso. E todos nós, seres humanos, o que eu fico analisando aqui no princípio da nossa lição, é que todos nós, seres humanos, passamos por situações difíceis na vida, né? Estávamos até conversando isso Verdade. aqui, né, Ed? Verdade. E a gente passa por essas situações que são complicadas, mas da mesma forma que o povo de Israel olhou para a serpente para poder não ser atacado, a gente tem que também olhar para Cristo para não ser invalidado nesse mundo, né? Com tanto pecado. E eu fico até pensando assim, quantos métodos ou quantas coisas eles procuraram para tentar obter a cura, né? Através da mordedura das serpentes. Mas eles só foram curados exatamente como o texto fala, uma palavra-chave, né? Quando eles olharam, assim, olharam por alto e viram aqueles que não olhassem para aquela serpente de bronze, eles não seriam curados. Eles sofreriam ali, agonizando até morrer. E todo aquele que olhava para aquela serpente, eles eram imediatamente curados. Todos que eram picados pela serpente, né? Ou seja, eles já estavam acometidos pelo veneno ali. E quem olhava era curado, quem não olhava, infelizmente, não era. Aí a gente tem que ter um cuidado também de esclarecer que aquela serpente ali não tinha poder nenhum nela. Isso, verdade. Ali não era uma espécie de ídolo. Ela representava Cristo. Aí pela fé... Não é um amuleto místico, né? Não é um amuleto, não é nada disso. Pela fé, aquelas pessoas que olhavam para aquela serpente, elas eram curadas, né? Porque ali representava o poder de Deus, não o poder de um ídolo, um símbolo. Né? O que Deus estava querendo provar é que as pessoas sentissem ali a questão da fé e da obediência, né? Queria ser exigida também quando Cristo fizesse o símbolo original, que é quando ele fosse levantado da cruz, e o nosso versículo aqui diz isso, né? Quando eu for levantado, atrairei todos para mim, mas vai atrair aqueles que terem fé e obedecerem. E com o decorrer da história do ser humano, o ser humano, ele para ver a Cristo, ele nunca precisou de nenhum objeto, né? Exato. Para poder enxergar a ação divina. Mas conforme o ser humano foi sendo invadido assim, né, suas culturas, suas tradições por questões pagãs, né? Deus, ele poderia, por sua palavra, curar todos ali. Mas as pessoas precisavam de algo para ter como referência ali, né? E demonstrar a sua fé, né? E demonstrar a sua fé. Infelizmente, o ser humano chegou nesse nível aí, né? De, tipo assim, vou precisar, igual mesmo, Moisés precisou dar sinais, né? A mão doente, né? De lepra, né? Isso, com lepra, a vara que se transformou em cobra e serpente. Então, assim, o ser humano sempre precisou dessas referências para poder, tipo assim, ver, para poder acreditar, né? E eu fico analisando o poder de Deus, realmente ali foi muito grande para aquele povo, porque quando você vai pesquisar sobre a ação da víbora do deserto, ela mata a pessoa dentro de meia hora, 40 minutos, né? Exatamente. A pessoa agoniza ali até morrer. E aí o poder de Deus ali foi impressionante. E também as pessoas têm essa necessidade de adorar algo, né? E como a gente é mais materialista e visual, a gente precisa, as pessoas em geral precisam ver algo físico. E aí entra a questão da idolatria. Prova disso que essa serpente que Moisés ele confeccionou lá de bronze, ela começou a ser adorada. Deus mandou destruir aquela serpente, não foi isso? Deus manda destruir porque o povo já estava começando a idolatrar aquela serpente. Eles perderam o sentido, né, que aquilo era algo que apontava para Cristo e começou a adorar aquele objeto. E Deus falou, não, Moisés foi destruir aquele por objeto. isso que Deus ele carregou o corpo de Moisés, senão iria ser adorado também, né? Exatamente. Tem tudo isso. E quando a gente vai pegar aqui o ponto principal, que é a vida de João Batista, né, a humildade dele, João Batista também teve suas dúvidas, né? Com certeza. E João Batista precisou também ver para poder acreditar que o ser humano é assim, né? Que realmente Jesus era ungido, né? Exato. Por mais que teve aquelas provas, né? Como a gente vê aqui no começo, aquelas provas, né? Deus ele falando, todos foram testemunhas e o Espírito Santo descendo sobre Jesus, né? E ele teve um cuidado, né? Porque, na verdade, ele também não queria fazer errado, né? Adorar o ser errado ou achar que o falso Messias estava diante dele. Então, ele queria se cercar de todas as coisas que exatamente o Messias estava diante dele ali, né? E Deus, ele se antecipou a isso. Ele, como o próprio João diz, que Deus falou para ele, ó, aquele que você vir descer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. E João afirma que ele viu o Espírito descer sobre Cristo. E aí ele teve certeza, ele testificou que aquele era o Messias.
Tanto que ele aponta e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João tinha certeza absoluta de que Cristo, ele era o Messias. Porque o próprio Deus deu indício para João que ele era o Messias. E João, ele veio testemunhar, né? Como diz o título da lição dessa semana, né? Mais testemunhos sobre Jesus. Aí nós vamos ver que João, ele novamente testemunha de Cristo e outras pessoas também. E o testemunho de João, ele é muito importante, né? Porque João, ele foi uma pessoa diferenciada. O próprio Cristo deu testemunho de João. Ele disse que dos nascidos de mulher não existiu ninguém maior do que João Batista. Então, o testemunho de João Batista, ele é extremamente relevante. Aí, com relação à humildade de João Batista, né? Pense aí, cheio de seguidores, aparece alguém advogando para ser alguém mais poderoso que ele e ver seus discípulos todos caminhar. Então, contra o que João não teve que lutar, né? Contra inveja, egoísmo, né? E o remédio para que ele pudesse fazer isso foi a questão dele entender qual é a missão que ele tinha, né? Nossa lição traz bem claro aqui que para ele lutar contra isso, ele sabia qual era a missão que ele tinha. E a sua missão era apontar para o Messias, preparar seu caminho e ser uma testemunha dele. Ele precisava falar do Messias, né? Foi o que você acabou de falar. E nós vimos na lição passada que João Batista, ele foi prometido, né? Que ele viria para endireitar o caminho, preparar o caminho para a chegada do Senhor. Então ele veio com a missão justamente para isso, para preparar a chegada do Messias. Ele tinha noção, igual você falou, ele tinha certeza da identidade dele. Tanto é que perguntaram, se você é o Messias, ele disse, não. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele batiza com Espírito. Então João sabia a identidade dele e também sabia a identidade do Messias, quem era o Messias. E assim, as provas principais que a gente tem do início disso foram os pais de João Batista, né? A gente não tem essa referência aqui na lição, mas só que quando o anjo aparece para Zacarias e Isabel, né, ela se sente ali carregando um homem que seria um grande profeta, aquilo ali é a prova principal, né? Exatamente. Então tudo começou a ser feito ali. Houve um processo, né? Uma preparação. Exato. A gente pensa que o ministério de Jesus começou com João Batista. Não, de forma nenhuma. Começou com Zacarias a partir do momento que o anjo apareceu para ele lá no santuário. Isso mesmo. É verdade. E ele, de fato, João Batista foi um homem diferenciado, né? Ele era o João Batista era um homem extremamente... Ele não se preocupava em agradar ninguém, por mais que fosse uma autoridade ou que fosse. A missão dele era cumprir o mandato de Deus. Tanto é que ele chega para o rei e fala assim, ó, adúltero, você não lhe é lícito possuir a mulher de seu irmão. Autoridade, né? Ele chega para os oficiais do sumo sacerdote, raça de víbora. Né? Alguns soldados foram perguntar a João Batista, se nós o que faremos? Aí ele diz assim, ó, a ninguém defraudeis, não aceite suborno, não acuse ninguém injustamente e seja contente com o seu salário. Então ele não tinha medo de chegar na cara de chamar o pecado pelo nome e apontar o erro de quem precisasse ser apontado. Ele sabia o ministério que ele estava exercendo. Ele veio preparar o coração das pessoas para a chegada do Messias. Né? Sempre dizendo que tem que acreditar nas palavras de Deus e ser obediente. Exatamente. Né? Se a gente for olhar o que a gente falou antes, né? Crer no que os profetas enviados por Deus falam, né? Com certeza, precisa provar, precisa o profeta, mas quando ele vem com a palavra de Deus, a gente conhece. Exato. E aí, acreditar, né? Para que até a própria nação, as pessoas possam prosperar, né? Porque quem acredita em Deus e obedece a Ele, você vê as consequências disso são muitas bênçãos. É isso mesmo. Muitas bênçãos. E falando em soldado, falando em irmão, eu lembrei tem um detalhe aqui sobre João Batista, que é muito mal compreendido, e é um detalhe importante a gente tentar esclarecer aqui para os irmãos, que é o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, aqui João, deixa eu ver aqui, exatamente, João 1, é dito o seguinte, ó, deixa eu tirar esse óculos aqui. João 1, versículo 21 em diante, diz assim, ó, quem é você? É Elias? Ele diz não. Quando a gente vai para Mateus 17, se eu não me engano, é isso mesmo. É dito o seguinte, Mateus 17, versículo 10, diz assim, ó, por que então, aqui os discípulos perguntam a Cristo, né? Por que então os escribas dizem
ser necessário que Elias venha primeiro. E aí Jesus disse, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava falando isso com relação a João Batista. Então, existia os escribas, existia uma esperança, uma crença de que Elias tinha que vir primeiro. Tanto é que quando Jesus pergunta aos discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí eles dizem, uns dizem que é João Batista que ressuscitou, outros dizem que é Elias e outros dizem que é um profeta. Então existia uma crença de que Elias tinha que vir. E o detalhe aqui que eu queria chamar a atenção e tentar esclarecer para os irmãos é que muita gente sincera se confunde com esse texto aqui. E tem muita gente mal intencionada que distorce esse texto para dar fundamento à crença da reencarnação. Eu estava falando sobre a questão de irmão, eu fui à casa do meu irmão outro dia, que também é policial, por isso que eu lembrei a questão do soldado, e ele estava lendo a Bíblia, justamente esse verso aqui de Mateus. E ele chegou para mim e falou assim, eu queria tirar uma dúvida aqui. Esse verso aqui, aparentemente diz que João é a reencarnação de Elias. Eu falei, não, aparentemente está dizendo isso, mas na verdade não é. Aí eu tentei explicar para ele, né? E a gente pega aqui, por exemplo, se a gente lê aqui, aparentemente Jesus está afirmando que João Batista veio reencarnado, que Elias veio reencarnado em João Batista. Só que isso aqui, o texto não está dizendo nada disso. E existia essa promessa... Jesus quis falar como missão, né? Existia essa promessa de que Elias tinha que vir. Quando a gente vai para Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, né? No último versículo e no último versículo do último capítulo do último livro do Antigo Testamento diz o seguinte, Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz assim, eis que lhes enviarei um profeta, Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então o Antigo Testamento ele termina com essa promessa, Deus falando que vai enviar Elias, para Elias restaurar todas as coisas, converter o coração dos pais aos filhos. E aí vem Jesus e afirma que João Batista veio, que era o Elias prometido. Aí, aparentemente, a pessoa que lê isso aqui, ele vai entender que Elias veio reencarnado em João Batista. Só que isso aqui não existe nenhuma possibilidade bíblica para isso acontecer, por alguns motivos, pelo menos 3. Primeiro, a Bíblia deixa clara que não existe imortalidade da alma. E para existir a reencarnação, tem que haver imortalidade da alma. Ou seja, o ser humano morre, sai uma alma imortal e ela reencarna. A Bíblia não deixa margem para essa crença. Certo? Segundo motivo, o próprio João disse que ele não... É perguntado, você é Elias? Ele diz não. Você é o Cristo? Não. João disse que ele não é Elias. Mas por que Jesus afirma que ele veio e que foi João? A gente tem que ir, por exemplo, para Lucas, né? A gente vai aqui no capítulo 1 de Lucas e a gente vai entender o porquê que João veio. Lucas 1, versículo 17. Isso aqui foi justamente quando o anjo Gabriel veio conversar com Zacarias e anunciar o nascimento de João. A missão dele, né? Aí o que o anjo diz para Zacarias? Falando sobre João. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. E vai fazer o quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor uma nação preparada. Isso aí é o anjo que alguns dizem ser Rafael, né? Esse foi Gabriel. Gabriel? No versículo 19 diz, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você. Então o próprio anjo identifica. Interessante, né? Que ele cita, você falou lá de Malaquias, e só que ele dá o propósito correto, para que as pessoas não entendam errado. Na verdade, o trabalho de propósito, não de como alguns pensam, de reencarnação, né? Então a gente entende, Wagner, que é quando ele diz, no poder e espírito de Elias. Qual é o espírito de Elias?
A mesma forma Eliseu falou, né? Dá-me do Espírito Porção teu, dobrada, do teu exato. Espírito. Aí você já Não, matou a não charada. significa que Elias, a partir do momento que fosse, iria estar possuindo espiritualmente Eliseu, né? Como se fosse a alma do próprio Elias, Exato. mas um espírito que havia sobre Elias. Exato. Que é o justamente poder de Deus, né? é o mesmo espírito que Eliseu pediu que repousasse sobre ele em porção dobrada. Exato. E quando a gente vai para Apocalipse 19, 10, se não me engano, lá é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia, todo profeta que veio, ele veio sobre o espírito de profecia. E é esse mesmo espírito que João veio sobre ele, que era o mesmo espírito que estava sobre Elias, que depois foi sobre Eliseu. Então, o próprio versículo aqui, 15, Lucas 1,15 diz assim, será cheio do Espírito Santo, João Batista, será cheio do Espírito Santo. Ou seja, o espírito que veio sobre João, que era o espírito de Elias, é o Espírito Santo, que é o mesmo espírito de profecia. E a gente vê que é o mesmo, que olha a situação. Você falou Diferente que ele afrontou o rei Herodes, né? Sim, Olha como é que Elias afrontou Acabe, se não foi parecido. exatamente. Ele apontou o erro, né? Ele veio para Então, cá, o Espírito é isso, né? E Chegar quando com a gente, autoridade. olha como a palavra de Deus ela é homogênea. Quando a gente vai lá, Jesus diz assim, aqui em João mesmo, ele diz, examinai as escrituras porque julgais ter nela E elas testificam. a vida eterna. E ela mesma que testifica de mim. Aí lá em Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Quem foi que inspirou a palavra? O Espírito Santo. Então, o último motivo para a gente não acreditar que João Batista é a reencarnação de Elias. Para acontecer uma reencarnação, vamos dizer que eu acredito na reencarnação. Para eu reencarnar, eu preciso o quê? Desencarnar. Morrer, desencarnar. Elias não desencarnou. Elias foi vivo para o céu. Como que Elias vive no céu, ele reencarna em João Batista? Não há possibilidade nenhuma. Agora, só existe a possibilidade na Bíblia de encarnação, né? Nascimento. Exatamente. A encarnação, a única que ocorreu foi a de Jesus Cristo. né? E é Com dito, propósito. lá em Paulo diz, né? Ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem Tem o um juízo. juiz, eu lembrei disso aqui agora. Então- E tem um fato, a imortalidade exclui a necessidade de salvação, Exatamente. que é o principal, né? Por Eu que é espero- contrário isso? Eu espero que a gente consiga esclarecer para os irmãos. E assim, só existe uma solução para a questão da morte. Na Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a mesma solução, que é a reencarnação através de Cristo. Então, João 5, a gente vai em João 5 aqui, por exemplo. Olha aqui o que é que o próprio Cristo falou sobre a solução para a questão da morte. João 5, 29 diz assim, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, a solução para a morte é a ressurreição através de Cristo. Cristo vai dar a ordem, como é dito lá em 1 Tessalonicenses 4, né? Ele vai dar a ordem e os mortos ressuscitarão. É a solução para a morte. Não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe nada disso. Né? Interessante, a solução dele é definitiva. Exatamente. Se você morre, reencarna, você vem aqui, passa pela dificuldade, morre, reencarna, passa pela dificuldade, Jesus falou, não, vai morrer, quando ressuscitar, não vai ter mais dificuldade. Quando ele vier para ressuscitar, é definitivo. Definitivo. Então, não acredite em reencarnação, enfim, alma que sai por aí vagueando, conversando com os vivos. A Bíblia não deixa margem para isso. Pelo contrário, Deus abomina a possibilidade de você crer em comunicação de vivo com mortos. Se vê, sai correndo, né? Saiba de uma coisa, existem muitos relatos de pessoas que morreram e vieram conversar com seus entes queridos. Ali não é a alma da pessoa que morreu, é espíritos de demônios tentando se transpassar pelaquela pessoa que morreu. Eles chegam a imitar a voz, o timbre de voz, o perfume da pessoa, eles revelam algo que só a pessoa sabia. A Bíblia deixa claro que quando a gente nasce, Deus coloca um anjo para cuidar da gente até a hora da nossa morte. E após a nossa morte, aquele anjo fica acampando no nosso túmulo, para quando Jesus vier nos ressuscitar, aquele anjo, ele nos guiar até Jesus, nos apresentar a Cristo, né? É o que a Bíblia diz. E também sabemos que Satanás coloca um anjo caído, um demônio, para seguir a sua vida até o final, né? Então, ele sabe o que você fez durante toda a sua vida. Então, se há algo que só você e um ente querido seu que já morreu sabia, e essa pessoa vem lá e revela para você,
Aí você pensa, não, se só ele sabia, só pode ser o espírito dele. Saiba que um anjo mau está se passando por um ente querido que morreu para tentar iludir e te levar à perdição. Não acredite nisso. A Bíblia não dá margem para essa crença de imortalidade da alma, de anjos, de espírito de pessoas que vêm se comunicar com as pessoas vivas. A Bíblia condena isso aí, né? Só para esclarecer para os Tanto é irmãos. que ele fez isso no princípio, né? Essa questão de possuir o corpo de uma pessoa, enganar ela. A mediunidade com a mediunidade. serpente, né? Então não é nada vindo de Deus isso aí. Então, voltando aqui para o testemunho de João Batista, quando foram perguntar a João Batista, os discípulos dele questionaram, né? Mestre, aquele a quem tu deu testemunho, ele tem muitos discípulos que seguem a ele. Hoje houve ali uma espécie de inveja, né? Entre os discípulos de João e os discípulos de Cristo. E aí João fala o seguinte, ele se compara com o noivo, né? Ele fez uma analogia para que ficasse tirar toda a sombra de dúvida, né? Exatamente. Eu sou amigo do noivo. Ele deixou bem claro. Quando foi aquela comitiva questionar João, ele falou, não, eu não sou Cristo, não. E nem sou Elias, nem profeta. Eu sou a voz do que clama no deserto. Interessante que entre o amigo e o noivo tem uma intimidade, né? Claro, o amigo do noivo é uma pessoa muito íntima, mas ele deixou bem claro, assim, que é a questão de hierarquia. O noivo é a principal. Exatamente. É o principal. Ele sai de cena, que na antiguidade era assim, o noivo era que preparava tudo, e quando, o amigo do noivo, o que hoje nós conhecemos como padrinho do noivo, né? Padrinho, certo. Ele preparava tudo, quando o noivo chegava, ele saía de cena e o noivo ficava em evidência. Assim João fez. Ele era só um procurador. Exatamente. Era Ele o papel tinha em mente o seu papel, e como a gente já tinha falado, isso é muito bem... Precisa entender muito bem isso, porque a gente precisa todo dia lutar com a questão do egoísmo e da inveja. Exato. Em qualquer situação da vida, a gente pode estar numa situação dessa, é só observar como o João Batista se fez, né? A questão da humildade e compreensão de quem ele era e mais interessante ainda, ele sabia especificamente a missão que ele tinha na Terra para fazer. E ele cumpriu fielmente, né? Até no ponto que ele sabia que ele tinha que ele foi dali, deixa que o Espírito vai conduzir a obra, Jesus sabe o que, é que ele tem que fazer, eu estou satisfeito. É importante, Ed, mais Wagner, que a gente trazer um detalhe aqui, como aqui tem também a questão da aceitação e não aceitação, né? A gente vê aí que alguns discípulos de Cristo, chegou um momento que eles pararam de seguir a Cristo, né? E sobre a questão da compreensão do Messias. O próprio João, que deu todo esse testemunho, chega um momento que ele manda alguns perguntar a Cristo, és tu o que estava prometido para vir ou temos que esperar outro? É porque que, outro dia até estava conversando com um colega meu, ele me perguntou isso, como que João, ele ouviu a voz de Deus do céu atestando que Cristo era o Messias, ele mesmo falou que viu o Espírito descer e depois ele manda perguntar se Cristo era o Messias mesmo, ou deveria esperar outro. Aí é pela má compreensão que existia na cabeça deles, né, de todo o povo judeu, de qual seria o verdadeiro papel do Messias. Então João estava preso, ele foi preso e estava ali prestes a ser morto. E ele está ali angustiado, esperando que o Cristo ele venha, cause uma revolução e liberte todo mundo lá do jugo romano, e ele não vê nada acontecer com relação àquela expectativa que ele tinha. Talvez ele achasse, né, que vai vir o Messias, eu não vou ficar aqui preso esse tempo, Então, eu vou sair, né? Então vai lá perguntar que se foi ele, para me dar um... E aí Cristo ele dá uma resposta que traz a mente de João novamente para o verdadeiro propósito do Messias, né? Os cegos veem, os coxos andam, os doentes são curados. Então, Cristo mostra qual era o verdadeiro ministério do Messias, né? Cuidar das pessoas, do povo de Deus, como foi dito lá, preparar uma nação, deixar uma nação preparada para o Senhor. Entendeu? Aí João ele entende novamente. Essa má compreensão do verdadeiro papel do Messias também é devido a existirem vários tipos de posições, vários grupos, né, no povo judeu. Exato. Isso aí causava uma dissensão enorme com a compreensão das teorias do Antigo Testamento, né? Isso. Porque assim, eles pensavam que iria causar uma grande revolução em massa, né? Até o próprio João não tinha compreendido isso, né, de certa forma. Então assim, mas quando Jesus Cristo ele veio mostrar realmente qual era o papel do Messias, aí os discípulos começaram a compreender, né? Exato, exatamente. E também a questão das tradições, né? A gente vê que após o exílio na Babilônia, os judeus eles se apegaram muito às tradições orais, tradições do Talmud, da Midrash, da própria Kabbalah, né? Exato. E aí eles traziam uma interpretação pessoal das escrituras. Então eles, por exemplo, eles não aceitam a passagem lá do Messias sofredor,
o servo sofredor como sendo aplicado ao Messias. Entendeu? Eles acreditam que o servo sofredor é a própria nação de Israel. Exato. Entende? Aí tudo isso causou uma confusão na cabeça deles, né? Que houve uma dificuldade enorme para Cristo mostrar para os discípulos que ele não veio afrontar o reino político de Roma, mas ele veio preparar o coração do povo judeu e de toda a nação da terra para o arrependimento e a salvação, né? E assim, na tradição oral, principalmente, que vinham essas compreensões aí, existiam vários mestres, né? Não existia um só. E existiam, às vezes, diferenças ali entre um e outro. Né? E Deus deixou a palavra dele às pessoas o seu povo, a poder explicar exatamente como ela deveria ser às pessoas. Mas ele também entendeu que se os líderes ou as pessoas que ele deixou explicassem de maneira errada ou que causa confusão, ele mesmo explicaria. Exatamente. Através do Espírito. Ele não ia deixar uma pessoa se perder por falsa compreensão. Não ia, não. Jesus ele deixou bem claro no ministério dele. Quantas vezes ele abriu os olhos das pessoas para falar assim, ó, vocês estão compreendendo errado. Compreendam corretamente para que vocês enxerguem a salvação. Está diante de vocês. Então, por falta de explicação ou de entendimento da palavra, ninguém vai se perder. Porque se a pessoa o mesmo Espírito, como falou aqui do estar nos profetas e no próprio Cristo, é o mesmo que quem está em casa hoje, talvez se julga uma pessoa indigna de entender as palavras das Escrituras. Exato. Ou então ver várias explicações sobre o mesmo tema. Mas se ela tiver um coração sincero e apto a receber o entendimento, o próprio Espírito vai ensinar ela o caminho correto, vai tirar todas as sombras de dúvida que ela tiver a respeito do caminho. Uma coisa eu falo, né, Ed? Às vezes as pessoas falam assim, que não tem conhecimento sobre a Bíblia, mas também não tem aquele posicionamento, eu vou começar a ler. Eu falo sempre o seguinte, para algumas pessoas que falam, eu não compreendo a Bíblia quando eu leio. Eu falo, se você pegar um livro qualquer e começar a ler ele pela metade, você vai compreender o quê? Exatamente. Algumas pessoas falam, comece a ler os evangelhos. Mas os evangelhos é o começo daquilo que, quer dizer, é o meio, né, da história do ser humano. Né? Exato. Então, assim, mas só que quando você começa a ler do Gênesis, eu sempre falo assim, gente, comece a ler do Gênesis. O Gênesis é o começo da história do ser humano. Quando você começa a ler o Gênesis, começa a ler o Evangelho, não. O Evangelho você não vai compreender qual é o motivo real. Começa a ler do Gênesis que você vai conseguir compreender até no próprio Gênesis ali a função e o papel do que é o Messias no Novo Vou lhe Testamento. provar isso no contexto do dia de hoje. Você começa a assistir um filme do início. Exato. Chega alguém na sala, já passou 20, meia hora do filme. O que é que ela fala? Assim, eu não estou entendendo nada, me explica o filme. Aí você vai começar de quê? Do princípio. Do princípio. Senão ela não vai compreender direito. Não vai compreender, não tem condições. Os primeiros 5 capítulos de Gênesis está sintetizado todo o Evangelho. Exatamente. Os primeiros Toda a Bíblia ela vai estar sintetizada nos primeiros 5 capítulos de Gênesis. E eu ainda digo que o diálogo de Deus com a mulher, o diálogo de Deus com a mulher, quer dizer, aquilo ali que Deus ele colocou sobre a mulher, ali já está feito a missão de Jesus bem ali. Eu concordo que a pessoa, se for ter um primeiro contato, o Tiago vai falar de Jesus, já estudar a obra dele, mas se a pessoa quiser entender tudo mesmo, ela quiser ter uma proximidade, ela tem que começar do início. Senão ela vai compreender errado. E é por isso que a gente vê a necessidade de sempre haver profecia. O espírito de profecia, né? Verdade. Porque a gente vê que o próprio João, ele profetizou, depois ele ficou em dúvida. E aí Cristo faz ele voltar a ter a compreensão correta. E a gente vê que, na resposta que Cristo deu aqui, ó que interessante. Ele diz no versículo 11, Jesus respondeu, de fato, Elias virá. Ou seja, esse aqui está no futuro. Ele está dizendo que vai vir um Elias ainda. Jesus ali, João já estava preso, e João já tinha vindo, já estava encerrando o ministério dele, e aí Cristo afirma, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio. Ou seja, existiu Elias, o verdadeiro lá, o profeta, que foi assunto ao céu sem experimentar a morte. Depois veio Elias, vamos dizer assim, no espírito de Elias e o poder, que foi João Batista, e Jesus está afirmando aqui um terceiro Elias virá. Isso aqui é o dom de profecia. O espírito de profecia ele vai continuar. O mesmo ímpeto, as mesmas obras que tanto Elias quanto João fez, no futuro alguém ia vir para restaurar todas para fazer. É o espírito de profecia. Que é uma coisa contínua a todos então, que é todo tempo. É por isso que diz que se não houver profecia, o povo se corrompe. Tem que ter. Tem que ter. Até a volta de Cristo vai ter gente. A profecia é uma esperança.
A esperança é Jesus, só que a Isso, profecia nos conduz A esperança. Funciona como se tivesse uma certa correção. E só para encerrar esse assunto, você observa que todas as vezes que as pessoas têm dúvida, na Bíblia a gente já viu o relato de alguém, quando vai explicar, ele conta tudo. Estevão, quando vai dar o testemunho, ele começou lá de trás. Isso. Você vê Paulo falando a mesma coisa. Jesus, lá no caminho de Emaús, contou toda a história para depois que identificasse ele, quem era ele. Ele começou a explicar as escrituras. Então sempre o processo vai ser esse. Tem dúvida de alguma coisa que fala a respeito de Cristo na Bíblia? Comece desde o início e vai lá. O Espírito vai ajudando a compreensão. E vai conduzindo, né? Verdade. E para não restar dúvida de que Cristo é o Messias, o próprio Pai testificou, né, lá do céu. Ele disse assim, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele falou isso por algumas vezes. Falou lá no batismo, né? Falou na hora da transfiguração lá do monte. Os discípulos ouviram a voz de Deus e na hora que eles ouviram a voz de Deus, ele caiu sobre terra, né? E aí Deus diz, esse é meu Filho amado. A ele ouvi. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, fala, né? Sim. Pedro fala isso no livro dele também. Sim, exatamente. Né? E toda a multidão que estava ali presenciou, né? Sim, sim. Essa é a última instância. Se a pessoa ainda rodou tudo ali, ela ainda tem um resto de dúvida, aí o pai vai lá falar, não, agora quem está falando sou eu. Vocês não creem que eu estou falando, que eu enviei, e tem que ouvir ele. Exatamente. Então, não restava dúvida de que Jesus era o Messias. Houveram vários testemunhas que testificaram que ele era o Messias. Aí ele também diz que, eu tenho um testemunho ainda maior do que o de João, o do meu pai, porque o meu pai que me enviou para fazer essas obras, e as minhas obras testificam que eu sou enviado do Pai. Então, olha o tanto de testemunha que existia, que Cristo era o Messias. E eu fico lembrando que um coração duro pode fazer, né? Que é os fariseus, que era quem deveria ser os primeiros a reconhecer, chegou a falar que o testemunho que ele dava era do diabo. Sim, exatamente. A falta da compreensão, na escuridão, a observar a escritura, cegueira, o que faz né? uma pessoa fazer sobre o próprio Deus, né? Exato. E aí quando Cristo ele dá aquele sermão duro lá para o povo e diz assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu e todo aquele que comer da minha carne, ele deu o exemplo do maná primeiramente, né? Exatamente. Isso. Ele diz assim, ó, o pão é a minha carne e aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não poderá entrar no reino. E aí o pessoal fala, esse discurso é duro. E aí naquele momento ali muitos se afastam e deixam de seguir a Cristo. É aquela visão materialista, né? Exato. Que acabam de falar aqui. Ele falou, não, como é que é isso? Comer a carne dele, beber o sangue? Não entendo. É muito difícil isso aí. E alguns que entenderam, foi o motivo deles se separar de Deus, de Jesus. Sabe por quê? Eles entenderam aqui, pode ser que eles entenderam que Cristo estava dizendo que ele ia ser morto. Porque ia derramar o sangue dele, né? Ele falou, eu estou esperando um Messias para ir lá e botar o pé na porta e tomar o poder da mão de Roma. Aí esse aqui que a gente está seguindo como nosso Messias, está dizendo que ele vai morrer, então eu não quero seguir mais esse cara, não. Muitos abandonaram, né? Abandonaram. E aí Jesus Cristo ainda foi duro com os discípulos, né? Jesus Cristo foi duro com os discípulos e perguntou, olhou para eles, vem cá, vocês não vão... Vocês também vão me abandonar? Vão me abandonar? Aí, assim, mas o fator principal que eu compreendi ali, a humildade principal foi de Pedro, né? Sim. Aí Pedro falou, Pedro ele teve todos os defeitos, mas Pedro, em todos esses pontos cruciais de seguir a Jesus, ele demonstrou muito amor mesmo a Jesus. Porque ele testemunhou em espírito. Exato. A pessoa que conhece e está com a presença do Espírito da profecia, falou ali. Exatamente. Para onde nós vamos? Pode Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só o Senhor tem o caminho. Como é que a gente vai abandonar? A gente vai para onde? Vai fazer o quê? Se só o Senhor tem a solução. Exato. Para o que a humanidade procura. Aí esse discurso duro, aqueles que restaram ali, aqueles que ficaram como os discípulos, aí para eles Jesus Cristo ele deu explicação. A verdadeira explicação sobre aquilo ali, porque eles ficaram para poder ouvir a verdadeira compreensão daquele discurso. Né? Exatamente. Inclusive até dentro da multidão aqui, né? Tem aqueles que aceitaram que deu testemunho, mas tem outros que abandonaram, como a gente falou, né? Tem uns que falaram, esse aí, alguns falaram que era profeta, mas teve alguns falando, esse é o Filho de Deus. Né? Chegaram à compreensão plena e testemunharam. Porque quando a gente estuda as Escrituras, a gente descobre a Cristo, sua missão que ele fez por nós, automaticamente a gente vai testemunhar, vai transbordar, como ele falou lá para a mulher samaritana. Você bebe da minha água, vai saciar a sua sede, vai jorrar de você a fonte da água da vida. Esse jorrar é a necessidade de falar de Jesus. Quando a gente conhece, se aproxima e entende o que ele fez pela gente, o tamanho do sacrifício, da obra dele,
não tem como ficar calado. É por isso que às vezes eu me questiono, como é que tem cristão que em todo tempo ele não tem aquele desejo de ter a oportunidade de falar de Jesus? Exato. Não anuncia, né? Não anuncia. E muitas vezes, Ed, esse ímpeto que a gente tem de falar de Cristo, de deixar a água fluir, né, jorrar, nós somos mal vistos por algumas pessoas. Dizem assim, fulano é chato, só quer falar de Bíblia. Claro. Só quer falar de... Entendeu? Eu Tem até muito isso. compreendo quando são de pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento pleno. Sim. Mas o que eu fico assim, um pouco assim, surpreso, chateado, é quando a gente está falando com pessoas que deveriam estar fazendo a mesma coisa que a gente. Exato. Às vezes você quer estudar a Bíblia, alguma coisa, a pessoa, não, vamos falar de outro assunto aqui. A Bíblia tem um momento certo. Mas todo tempo é hora de falar. E aquela ali era a oportunidade. Na verdade, nossa missão aqui na Terra, depois que a gente se entrega a Cristo, que compreende o que Ele fez, a nossa resposta, a gente só está aqui para isso. Exatamente. Para testemunhar. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria que a gente fizesse aqui as nossas considerações finais para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Com certeza. Eu encerro com essa última fala, né? Se dentro desse estudo que a gente fez aqui, tinha alguém em casa ou tem alguém que ainda tinha algum resto de dúvida sobre a respeito de Cristo e acabou tirando essa dúvida com a inspiração e com a presença do Espírito Santo, que você agora seja uma fonte a jorrar, né? Exatamente. Que você agora comece a testemunhar das grandes obras e maravilhas que Jesus fez na sua vida, porque tem muitos aí também que estão precisando ouvir dessa palavra, beber dessa água e comer desse pão, que é Jesus Cristo. Muito bem. Tirando aqui do livro O Desejado de Todas as Nações, é uma dica que eu dou para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, é ler esse livro, O Desejado de Todas as Nações. Verdade. Você pode ir lá no site da CPB, né, e pesquisar, fala bem assim na página 309 e 310. Para quem iremos? Não podiam se afastar dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor e misericórdia, e ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo. Enquanto o Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras, Pedro expressava a fé dos discípulos. Tu és o Cristo. O próprio pensamento de perder essa âncora de seu coração os enchia de temor e pesar. Muito bem, isso aí. Eu vejo muita gente aí tentando ser advogado de Deus. É importante falar de Cristo, falar da palavra, falar de Deus. Eu vejo muita gente tentando ser advogado de Deus. Deus não quer advogado. Ele quer testemunhas. João foi testemunha e outros foram testemunhas de que Cristo, ele veio para nos salvar. Ele é o Messias e veio, se sacrificou por nós. Então, Cristo, ele convida a mim e a você, e a todos nós, para ser testemunha dele. E não advogado, não precisa entrar em contenda com ninguém para tentar defender a Deus. Existem muitos ateus hoje em dia que a gente ouve e às vezes a gente fica com aquela vontade de contestar. Deixa, só testemunho. Seja testemunho de Jesus, porque é isso que ele chamou para a gente ser, né? Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você e sua família. E até a próxima semana, o próximo estudo.